Estamos no Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC e advogado. Comigo, o professor Marcos Eber, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Estamos reiniciando os episódios do Conecta neste 2021, no episódio 37º. Hoje trataremos do caso Banestado, mais precisamente do contido no acórdão 144.615 do Supremo Tribunal Federal. Este caso foi julgado no mês de agosto de 2020, mas o acórdão somente foi publicado no final de 2020. Por isso a nossa abordagem deste caso no início de 2021. Basicamente, este acórdão trata da anulação de uma sentença, anulação levada a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter passado por outras instâncias que consideraram como válida essa sentença, contrariamente do que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Em suma, deste acórdão se pode inferir várias situações e vários temas de processo penal para serem analisados. Trata, por exemplo, da quebra da imparcialidade do julgador. Trata da produção ex officio pelo magistrado. Ou seja, no final do processo, no prazo do artigo 502 do Código de Processo Penal, o juiz determinou ex officio a juntada em torno de 4 volumes de processo. Milhares de folhas de processo, de outros processos que foram juntadas ex officio pelo juiz, que posteriormente considerou esta prova que determinou a juntada de ofício no seu juízo condenatório. Outro tema importante referente a esta sentença anulada e ao processo penal diz respeito aos objetivos da audiência de homologação da colaboração premiada. No caso, o Supremo entendeu que o juiz extrapolou os objetivos daquela audiência de homologação da colaboração premiada, que seriam a verificação da legalidade e da voluntariedade da colaboração. No caso concreto, o juiz extrapolou esses dois objetivos e adentrou na tomada de depoimentos, perquirindo o colaborador acerca de prova, de elementos de prova que depois foram utilizados direta ou indiretamente no juízo condenatório. Então, o acórdão trata também do sistema acusatório. E o acórdão do Supremo Tribunal Federal refere expressamente que o nosso sistema constitucional de processo penal é o sistema acusatório, ou seja, que se baseia na divisão de funções, ou seja, a acusação possui funções no processo que não podem ser confundidas com as do julgador e nem com o defensor. O juiz não pode assumir funções do Ministério Público e nem da defesa, e menos ainda de policial militar ou de policial civil investigando dentro do processo. Então, o nosso sistema acusatório estabelece uma divisão, a partir da Constituição Federal, das funções de cada sujeito fora do processo, na fase preliminar do processo penal, e também depois dentro do processo penal. Mas então, professor Marcos, poderíamos começar a analisar esses temas com alguns detalhes. Professor Nereu Giacomoli, uma satisfação estar dividindo o Conecta Podcast contigo no ano de 2021. Uma satisfação estar aqui podendo falar para todos os colegas e colegas que nos seguem e compartilham conhecimento pelo Conecta Processo Penal em Debate. Esse caso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento por empate de votação, então um julgamento concedido
dando parcialidade a um agravo regimental em razão da votação em empate, e que declara a nulidade de uma sentença condenatória de um caso bem conhecido, antigo e impactante no sistema jurídico brasileiro. Por quê? Porque esse é um tema debatido há décadas no processo penal e traz aqui, íncito a ele, a ideia de estrutura acusatória no processo penal. Tema esse que foi, pode-se dizer, de alguma maneira, revivido, né, pelo pacote anticrime, que no artigo 3º-A referiu: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Essa redação, ela já era uma redação conhecida no projeto de lei de reforma do Código de Processo Penal no início da década passada, lá no final, aliás, início e final da década retrasada, né? Então, 2009, 2010, a reforma do Código de Processo Penal trazia essa ideia no projeto 8.045. É claro que o artigo 3A do Código de Processo Penal, ele teve eficácia suspensa através da decisão do ministro Luiz Fux, lá nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Então, foi suspensa, junto com o juiz de garantias, o artigo 3º-A foi suspenso. De qualquer maneira, este acórdão retoma de forma corajosa a ideia de uma estrutura acusatória. E aqui eu quero trazer com bastante clareza que é importante, e eu acho que o acórdão é didático nesse sentido. Observa que a função do magistrado aqui, nesse caso, e no caso especificamente o juiz Sérgio Moro, era tão somente a homologação do acordo, ou seja, a ideia de verificar a legalidade desse acordo. E ao homologar o acordo, o juiz então toma depoimento do colaborador e, ao invés de perguntar e questionar sobre a voluntariedade do acordo, sabendo que essa é a função do juiz nesse caso especificamente, o juiz passa então a fazer diversas perguntas sobre outro réu a partir do depoimento do colaborador. E são perguntas que não são perguntas, evidentemente, simples, são perguntas extremamente complexas, como, por exemplo, esse dinheiro ficou lá, o senhor trouxe ele de volta? Quanto que era? Foi de uma vez só? E aí começa a trazer o nome de outras pessoas, ou seja, referência ao Paulo Kruger e a outras pessoas dentro dessa fala. Ou seja, segundo o ministro Gilmar Mendes, essas falas, essa pergunta, essa forma de atuar do magistrado, ela ultrapassa a ideia de excesso, ultrapassa a ideia, e aliás, ultrapassa a ideia de excesso e quebra a imparcialidade. Então, ele passou da função de mero homologador de acordo e passou a ser, segundo a fala do ministro Gilmar Mendes, um parceiro do órgão de acusação. E aí, então, evidentemente que o juiz guiou e reforçou a tese acusatória, dando direção ao ato processual, dando direção ao interrogatório. Claro que não faz parte desse episódio, mas nós estamos percebendo dia a dia, com todas as quebras de sigilo que estão aparecendo na mídia, através principalmente do Intercept, que havia uma conversa diária, minuto a minuto, entre o representante do Ministério Público e o magistrado nessas ações todas que nós conhecemos. E, evidentemente, que não se trata disso aqui, mas aqui é um caso clássico, retirado de dentro do processo, em que o magistrado realmente ultrapassa a fronteira do excesso. Ele vai lá e bate de frente com a imparcialidade. E no momento em que ele faz isso, o Supremo Tribunal Federal detecta, muito embora
o habeas corpus que deu origem a esse agravo regimental, ele tenha sido, né, tem um despacho anterior com negado seguimento a esse habeas corpus, foi através do agravo, ou seja, através da insistência defensiva, que esse julgamento veio à segunda turma. Muito embora, também, evidentemente, o voto do ministro Fachin, nesse caso, como relator, é um voto bastante importante, bastante impactante, e o ministro Fachin acaba trazendo aqui as hipóteses dentro do Código de Processo Penal, do 252 e do 254, para referir que não há nenhuma hipótese dentro do Código de Processo Penal que vá se enquadrar no caso em julgamento. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, ele traz aqui uma norma, através da norma integradora do artigo 3º do CPP, uma colaboração bastante grande, de aplicação subsidiária em relação ao CPC, em que lá no artigo 145 do CPC, inciso 4º, refere que há suspeição do juiz quando o juiz se mostra interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, a partir disso, o ministro Gilmar Mendes, também entendendo que a Constituição Federal, por óbvio, consagra o sistema acusatório, entendeu aqui que nós estamos diante de uma situação, de uma conduta judicial que viola a presunção de inocência, que viola a imparcialidade e, portanto, que leva à anulação da sentença. Por quê? Porque a postura do magistrado, segundo o ministro Gilmar Mendes, deve ser sempre uma postura de desconfiança em relação à acusação. E somente, evidentemente, a partir do momento em que houver uma comprovação, além de uma dúvida razoável, é que se autoriza o sancionamento. Do contrário, o juiz passa a ser meramente um aplicador de pena, porque a condenação já está pronta, se ele entender e acreditar que tudo que o Ministério Público traz efetivamente aconteceu. Então, de uma maneira bem rápida, né? Bem concisa, professor Nereu, é assim que se desenvolveu esse julgamento, que com certeza é um marco no processo penal brasileiro e nos traz também um fôlego em relação a muitos casos em que nós sempre alegamos um excesso do magistrado e que agora ganhamos um fôlego para renovar essas alegações a partir desse julgado. Professor Marcos, me parece que da própria Constituição se infere essa estrutura acusatória do processo penal, na medida em que a Constituição ela distribui as funções entre os órgãos de polícia, acusação e julgamento. Mas o legislador, especificamente no artigo 3º, ele refere realmente que o processo penal terá uma estrutura acusatória, agora dito expressamente pelo legislador ordinário, vedando-se a iniciativa do juiz na fase de investigação. E também vedando a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o juiz não pode assumir funções acusatórias. E as funções acusatórias não dizem só respeito ao oferecimento da denúncia, oferecimento de alguma peça nos autos, mas como a ação processual penal é dinâmica, na dinâmica do processo, no desenvolvimento do processo, se pode observar se a conduta do magistrado ela é de um terceiro imparcial, sem interesse em acusar, condenar ou absolver, mas de tercitar, como dizem os italianos, de terceiro, ou se ele manifesta algum interesse incriminatório ou absolutório do processo. Então, o juiz, pelo princípio da imparcialidade, pela garantia da imparcialidade, ele deve se manter distante dos interesses das partes. No caso concreto, na medida em que o juiz determina a juntada de 4 volumes de processo, de várias centenas de folhas, em torno de 800 folhas, segundo o acordo, ele e depois utiliza esse material que ele mesmo determinou a juntada na formação de um juízo condenatório, aí está nítido o interesse
do magistrado em condenar o réu, em buscar provas para incriminar o acusado. Seria a função do Ministério Público requerer a juntada de outros documentos, quando se encerrada a instrução, no prazo do artigo 502 do Código de Processo Penal, embora o legislador tenha ainda deixado lá uma marca que o juiz poderia ex officio. Né? Mas uma interpretação constitucional dessa permissão ex officio de diligências, uma interpretação constitucional veda essa atuação de ofício, normalmente quando nós temos no processo penal uma estrutura institucional sólida e competente que tem todas as condições e o faz com competência na produção de provas incriminatórias. Então, o juiz deve se manter distante. Então, o juiz não basta ser, como dizem, não basta ser imparcial, ele tem que demonstrar ser imparcial. Imparcialidade, em suma, é o distanciamento, o alinhamento do juiz, do órgão que irá julgar, em relação às partes. Claro que a imparcialidade, segundo a doutrina, ela se constitui um componente essencial da atividade jurisdicional, tanto como um valor ou qualidade que estrutura a própria função jurisdicional, ou seja, na direção de um melhor comportamento, do comportamento do magistrado. Um comportamento não só nas audiências, nas sessões do julgamento, mas um comportamento na gestão do próprio processo, na condução do próprio processo. Um exemplo bem corriqueiro na própria inquirição das testemunhas, que espécies de perguntas o juiz faz, que perguntas o juiz faz, etc. Então, segundo a doutrina, a imparcialidade é um verdadeiro princípio, um princípio reitor do processo penal, entendido como sendo um padrão de conduta. E as concentrações das funções de investigar, julgar, ou de acusar e julgar, num mesmo sujeito, num mesmo órgão, mesmo sendo público, produz uma aparência de falta da imparcialidade. Tá? Então, por isso que a doutrina considera a imparcialidade, diferentemente da independência judicial, que se refere à independência dos juízes tribunais, a sua relação direta com os demais poderes, o poder executivo, o legislativo, e com as demais instituições, como a polícia, Ministério Público, e mais os poderes fáticos. Então, isso se refere à independência, mas a imparcialidade diz respeito precisamente à conduta do magistrado no processo. E esse acórdão do Supremo Tribunal Federal, embora o empate, o que favoreceu o acusado, é uma verdadeira lição de processo penal e estruturante da jurisprudência nessa direção de um processo penal mais democrático, um processo penal equilibrado e um processo penal que garanta a isonomia e a igualdade de tratamento, a paridade de armas no processo. Sempre que o juiz assumir funções que não lhe são próprias, seja de autoridade policial investigativa, seja de autoridade acusadora, resta quebrada a imparcialidade. E essa imparcialidade pode ser suscitada em qualquer momento do processo, como no caso concreto aqui foi verificada pelo Supremo Tribunal Federal, embora tivesse sido afastada essa quebra da imparcialidade pelo STJ. E veja, professor Nereu, como se discute isso no dia a dia da advocacia, que recentemente eu fui consultado por um colega de advocacia criminal, em que, num crime de homicídio cometido em coautoria e participação, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, o juiz recebeu a denúncia, e ao receber a denúncia, o colega que patrocinava o interesse de um réu partícipe requereu a liberdade provisória antes da citação do acusado, do seu constituinte. E ao requerer a liberdade provisória, indicou no pedido de liberdade provisória que chamava a atenção dele o fato de que, tanto no indiciamento quanto na denúncia oferecida pelo Ministério Público, havia referência
ao nome do cliente dele, mas não havia nos autos nenhuma diligência e nenhuma testemunha ou depoimento ou prova documental que ligasse o seu cliente àqueles fatos. O que o magistrado faz? O magistrado, então, oficia o delegado de polícia e refere o seguinte: ora, se traz aqui uma dúvida relevante, no sentido de que percebi que, apesar de constar do rol de indiciamento e apesar de constar do rol da denúncia, não há diligências apontando o nome e a participação do hoje acusado, denunciado fulano de tal. O que faz a autoridade policial? Ao responder o ofício no mesmo dia em que responde o ofício, ouve 3 pessoas e junta um vídeo no mesmo dia ao juiz. E essas 3 pessoas indicam que pode sim ter o fulano participado porque ele aparecia no vídeo. E aí juntam o vídeo, devolvem ao juiz e o juiz diz: está resolvido o problema. Agora eu entendi a denúncia e segue o baile. Ou seja, esse é um exemplo clássico. Aliás, além de uma inversão tumultuária do processo, porque essa denúncia deveria ter sido rejeitada, nós temos aqui com tranquilidade a confusão clara entre as funções de acusar e julgar. Então, nós estamos... Eu trouxe esse fato apenas para demonstrar como efetivamente esse caso do banestado vai ter uma aplicação prática na advocacia criminal a partir de agora. E nós estamos no 37º episódio do Conecta Podcast, comigo, o professor Nereu Giacomoli. Agradeço a todos que estão conosco. Nós estamos retomando o Conecta, que irá ao ar na quarta-feira, dia 3/2, e a partir de agora, até a última semana do ano de 2021, todas as quartas-feiras, às 18 horas, nós teremos mais um episódio do Conecta Podcast Processo Penal Contemporâneo em Debate. Um abraço a todos e a todas e uma excelente semana.